tá bem? Bem, glória a Deus. Eu quero falar com você hoje um pouquinho o tema da minha mensagem, da mensagem que o Espírito Santo me deu, é sobre queira ir mais fundo. Vou pedir para você abrir lá em Ezequiel 47, eu vou ler do versículo 1 ao 9. Vai estar aqui na tela também. Eu vou ler na versão NAA. Todo mundo já abriu? Pode ler? Ezequiel 47, do 1 ao 9. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saía para o leste, tendo na mão, na minha versão diz um cordel, não sei a versão de vocês como diz, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros, algumas versões vão falar 1000 côvados, mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu umas 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu umas 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Versículo 7. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem no vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Pode repetir comigo? Cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Repete comigo de novo. Terão vida. Isso. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Pode repetir comigo? E tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Amém? Quantos aqui gostam de nadar? Gostam de praia, de piscina? Tem gente que não gosta, não, tem gente que tem medo, né? Eu gosto. Mas eu gosto de praia, de piscina. Mas quando eu gosto de entrar e entrar, né? Mergulhar, nadar. Eu não gosto de ficar só lá no rasinho, né? Eu gosto de entrar e ir pro fundo. Porque é onde tem graça. Pra mim, pelo menos, né? No raso não tem graça. No raso não dá pra nadar, pra mergulhar, pra se molhar direito. No raso não dá pra gente... No raso dá pra sentir o chão. No fundo, não. No fundo, a gente não dá pé, né? A gente fica totalmente dependente da água, do rio. Aqui nessa passagem, Ezequiel está sendo levado numa visão pelo anjo do Senhor. Não sei quando você conhece essa passagem. E ele é levado numa visão pelo anjo do Senhor ao templo. E do templo, Ezequiel vê fluir esse rio. Esse rio que ele dá vida ao deserto e torna saudável o Mar Morto. Olha que rio poderoso. Ele torna saudável o Mar Morto. Todo mundo sabe aqui um pouquinho a respeito do Mar Morto? Não sei se vocês sabem um pouquinho. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele. E o Mar Morto, ele é matador. É um mar que ele... Posso dizer assim, que ele não tem vida. Se um peixe que ele sair lá do Rio Jordão e cair direto no Mar Morto, ele morre na hora, porque ele tem uma grande quantidade de sal. Mas aqui, Ezequiel vê que essas águas que fluem, elas vão até o Mar Morto e elas fazem as águas do Mar Morto se tornarem saudáveis e ter vida.
no verso 1 fala, né? Águas saíam do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo. Aqui essas águas, elas são águas que dão vida. Essa água que ela representa a vida, representa a bênção, ela representa o sinal da presença de Deus. Amém? Então nós podemos perceber que este rio, ele está conectado com Deus. Por quê? Porque ele saía do templo. Então são águas que estão conectadas com Deus, a presença do Senhor. São águas que emanam do santuário de Deus. São águas que procuram restauração por onde passar. Lá em Apocalipse, João ele também compartilha um pouco dessa visão. Em Apocalipse 22:1, fala assim: Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Repete comigo: sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, ele vê esse rio, né? Essa água, ela sai do trono de Deus. O que é a água que sai do trono de Deus? A água que sai do trono de Deus é o reino de Deus, é a presença dele. Essa água que representa a presença do Senhor. E do Cordeiro? Jesus, lá em João 4,14, ele está batendo um papo com a mulher samaritana e diz assim, né? Ele fala assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será fonte para jorrar para a vida eterna. Essa água que ele está falando é da presença do Espírito Santo. É a água do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, que foi morto por mim e por você, que morreu, abriu o caminho para nós, e hoje nós temos esse acesso ao Espírito Santo, acesso à presença do Senhor. Amém? Jesus é água viva, Jesus é água que cura, Jesus é água que sara. Por ele nós temos acesso ao Pai, através dele nós temos vida. E Jesus, ele é uma extensão do próprio Deus. A gente vê aqui, né? Ele figura uma ação da obra do Espírito Santo. Jesus, ele figura uma obra do Espírito Santo. Ou seja, é um rio que faz só o que Deus pode fazer. Agora eu quero falar para você que o rio, ele está pronto. Mas, para mim e para você. Mas nós precisamos decidir querer ir mais fundo nesse rio. Nós precisamos decidir querer entrar, querer avançar. A superfície é legal, não é? Quem não levantou a mão aí que não gosta muito de água, ficar lá só na superfície é legal, né? Mas não é nem 2% do que o Espírito Santo, trazendo aqui para o contexto, não é nem 2% ficar na superfície do que o Espírito Santo tem para nós. Então, no fundo, a gente encontra mais por cento. E o anjo que está na visão com Ezequiel, vamos lá comigo. Ele pega uma fita lá de medir e ele mede 500 metros. E as águas davam aonde? De início? Quem lembra aí? No tornozelo. Depois, então, eles foram lá, o anjo foi lá e mediu mais 500 metros. E as águas davam... Não, ao contrário. Primeiro, certo, tornozelo e joelho, isso aí. Perdão. Depois ele mediu mais 500 metros e as águas davam na cintura. Não estava bom. Eles não pararam. Por que eles não pararam? Repete comigo. Porque não era hora de parar. Agora fala para o seu irmão aí do lado. Porque não era hora de parar. Lá no verso 5, ele continua. Mediu ainda outros 500 metros. E era já um rio que não se podia atravessar. Porque as águas tinham crescido. Então daí nós vemos que eles pararam. Mas por que quando chegou, né, quando eles chegaram lá no profundo, eles pararam? Eles não pararam porque o rio terminou, mas porque não precisavam ir mais para lugar nenhum. Porque eles já haviam chegado aonde deveriam chegar, nas águas profundas. Então, nós vemos então que a vida com o Espírito Santo é parecida com isso, com a visão desse rio. Por exemplo, tem pessoas que
se rendem um pouquinho, mas as águas estão lá no joelho. Ou tem outras, né? Se rendem mais um pouquinho e as águas estão lá no tornozelo, no joelho, na cintura. Mas o rio não leva. A pessoa tem o controle dela lá ainda. Ela não está totalmente dependente do Espírito Santo. Ela está... As águas estão na cintura, no joelho. Mas o rio não leva. Por quê? Porque a pessoa se controla, né? Mas no profundo, a gente não alcança. Não dá o pé, né? Como fala. Então, nós não temos mais o controle de nós. Não é verdade? Quando a gente está lá, no fundo, o rio que controla nós. Se você quiser boiar, você consegue boiar, não é verdade? No fundo. Então, o Espírito Santo, se nós nos permitirmos ir mais fundo, ele tem esse controle das nossas vidas. Mas nós precisamos nos entregar, nós precisamos querer ir mais fundo. E hoje eu quero deixar para vocês levarem para a vida de vocês, duas chaves e uma característica. Duas chaves para você que você precisa decidir na sua vida. Se você quiser ir mais a fundo, se você quiser ter mais experiência com o Senhor. Amém? A primeira delas é a determinação. A determinação, no caso aqui, vamos considerar as águas quando estão lá no joelho, no tornozelo, na cintura. Para você querer ir, você tem que querer. Você tem que ter essa determinação de querer ir mais fundo. Se você quer chegar lá, precisa de determinação. Você precisa querer. E isso envolve busca diária e relacionamento com o Espírito Santo. Como que eu fico cheio do Espírito Santo? Você precisa buscar Ele. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos querer a presença dele dentro de nós. Não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo da sua vida. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apague o Espírito. Aqui o texto está falando de não apagar a ação e a obra dele na sua vida, na nossa vida. Então, se nós queremos ir mais a fundo, nós precisamos querer. Nós não podemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. A ação da obra dele em nossa vida. Nós precisamos querer deixar ele fazer, ele nos usar. E o que ele faz não depende só dele. Depende de cada um de nós. Amém? Não depende só dele, depende de você. Lembra quando você estava aprendendo a boiar? Como é que era? Tinha alguém lá te ajudando, né? Você confiava naquela pessoa. Que ela ia o quê? Te segurar, você não afundar. Então, a vida com o Espírito Santo é a mesma coisa. Se você quer depender dele, você precisa confiar. Você precisa entregar a sua vida nas mãos dele, de Deus. E ele não vai deixar você só. Nessas águas de Deus, no rio de Deus, a gente não nada para sair, né? A gente vê na visão que eles só iam fazendo o quê? Eles iam entrando. Mais 500 metros, mais 500 metros. A gente não nada para sair dele. A gente nada para ir mais profundo. Fala pro seu irmão aí. Não queira ficar só no rasinho. Me ajuda a pregar. Queira ir mais profundo. Então, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. Nós precisamos dele. A segunda chave, rendição e entrega. Quando você já está chegando lá nas águas profundas. Para você chegar lá, é preciso haver rendição e entrega. Esse é o nosso destino. Nos entregarmos nas mãos do Espírito Santo e deixar ele fazer. Quando o pé não alcança mais, você não tem mais controle. O rio faz o quê? Te carrega, né? Você não tem mais controle. Deus está no governo, Deus está no controle das nossas vidas. Quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, existe essa necessidade de rendição, de entrega.
Aí você pode estar pensando aí, mas como que eu faço isso? Como que é esse negócio de me render? Como que eu me rendo ao Espírito Santo? O que eu faço? Vou te dar 2 pontos, 2 dicas. Entregue suas vontades. Lucas 22, 42, Jesus, ele fala, né? Quando ele está lá na cruz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus aqui entregou tudo nas mãos de Deus. Olha que exemplo perfeito. Então, primeiro ponto para você fazer, para você se render e se entregar, para te ajudar. Entregue suas vontades a Deus. Não seja a nossa vontade, mas a dele em nossas vidas. Segundo, entregue sua mente. Pense de acordo com a vontade de Deus. Nós temos a mente de Cristo, amém? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então aqui já está ensinando a gente direitinho. Entregue a sua mente a Deus, entregue suas vontades a Deus. Se render nos permite viver perto de Deus. Então, se você quer viver perto de Deus, é preciso haver entrega, é preciso haver renúncia de muita coisa, é preciso se render. E isso requer, né, como eu falei antes, um nível de entrega, que é relacionamento, oração, jejum. Olha, mergulha uma vez que você nunca mais vai sentir falta de nada. Então, quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente não sente falta de nada, não é verdade? Por mais que às vezes nas nossas vidas, às vezes algumas coisas não vão bem, mas se nós temos esse relacionamento, essa intimidade com Ele, a gente não sente falta de nada, porque Ele nos preenche. E eu falei 2 chaves para vocês, e agora a característica. Uma característica que podemos ver desse rio, que é um rio que dá vida. Lá em Ezequiel 47, no versículo 8 e 9, ele fala: Então me disse, estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar. Vou pular para o 9. E fala, né, que todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida e haverá um muitíssimo peixe. Porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. O Mar Morto, eu falei um pouquinho para vocês antes. Em hebraico, ele quer dizer... Vou falar esse nome aqui. Yam Hamelá. Se alguém souber falar certinho, me corrige aí. O pastor não está aqui, vai me corrigir. E ele quer dizer Mar da Morte, né? Então, você imagina. Aqui, esse rio, quando ele deságua lá, né, no mar, ele traz vida, ele torna aquelas águas saudáveis. O mar que antes era só morte, que não tinha vida, agora tem águas saudáveis, águas que trazem vida, que trazem restauração, que trazem cura. E para essas águas entrarem no Mar Morto e restaurar, tem um poder sobrenatural aí, que é o poder do Espírito Santo. Então, a mesma coisa acontece em nossas vidas. Muitas das vezes, em algumas áreas em nossas vidas, a gente acha que já morreu, né? Que já não tem mais jeito, ou então que precisa de restauração, de cura. E se nós permitirmos que esse rio flua dentro de nós, ele vem e deixa tudo saudável. E traz vida, traz restauração. Assim como Ezequiel teve essa visão desse rio, hoje nós podemos ver esse poder vivificador do rio em nossas vidas. Efésios 2:1 fala: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos, mas Jesus nos deu vida. Então, hoje, graças ao que Jesus fez por nós, graças ao que Ele fez por nós, morreu por nós, hoje nós temos acesso ao Pai, nós temos vida, nós temos acesso
a esse rio. Nós podemos entrar na presença dele e até sem parar, porque não tem fim, né? É só buscar e se encher. O quanto você está se envolvendo com esse rio? Uma pergunta para você refletir, para você me responder. Quanto você tem se envolvido com esse rio? Não permita que a morte se instale nas suas emoções, no seu casamento, na sua família, mas permita que esse rio comunique o seu poder de vida. Precisamos buscar ele, precisamos buscar o Espírito Santo, para que todas essas áreas das nossas vidas tenham vida, sejam saudáveis, cresçam, sejam restauradas, sejam curadas. Ele tem vida para você. Ele tem a melhor experiência para você. Para a gente concluir, olhando para a característica desse rio, eu pergunto para você: onde está você hoje nesse rio? Como está o nível? Será que as águas ainda estão no tornozelo, no joelho, na cintura? Você tem permitido o rio produzir vida em você? Nós precisamos buscar o Espírito Santo. E mover do Espírito Santo que teve hoje aqui no louvor. É sobre isso. E muito mais. E isso é um estilo de vida que nós precisamos ter. Não somente na igreja, né? Mas desde o momento que a gente acorda. Desde o momento que nós deitamos. Caiu. Ah, não. Pensei que tinha desligado o microfone. A fonte do nosso regozijo é nesse rio. Então, se você tem esse rio fluindo dentro de você, você tem alegria dentro de você. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Daí eu lembrei da passagem de Paulo e Silas, né? Que eles estavam presos. Quantos conhecem aqui essa passagem? Eles estavam presos e eles começavam a cantar e orar. Era uma situação, não era uma situação legal, né? Estar preso. Mas eles começavam a cantar e orar, eles estavam felizes, adorando o Espírito Santo. E imagina a gente nessa situação. E o que nós estaríamos fazendo? Né? Muitas vezes, quando vem essas situações em nossas vidas, o que nós estaríamos fazendo? Paulo e Silas aqui estavam cantando e adorando ao Senhor. Eles não estavam numa situação boa, mas a alegria do Senhor, o Espírito Santo que habitava dentro deles, é o mesmo que habita dentro de nós e é o mesmo que pode trazer essa alegria para dentro de nós, que pode trazer vida, cura e restauração. E é só a essência desse relacionamento com o Espírito Santo que nos traz essa alegria. Então, para termos essa essência, é preciso determinação, nos rendermos e nos entregarmos a esse rio. Porque quando nós fazemos isso e deixar ele nos levar, a gente pode ficar de boa, tranquilo. Não é verdade? Pedir você para